Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale mais do que qualquer motivação. E aqui é um espaço para falarmos sobre autodesenvolvimento, sobre inteligência emocional, sobre pessoas que tiveram a coragem de se conhecer, obter mais clareza e tomaram decisões, fizeram mudanças, não só nas suas vidas, mas nas vidas das pessoas ao seu redor e vem colhendo ótimos frutos. Vamos trazendo sempre convidados inspiradores para que vocês possam aí também aprender com todos eles. E esse novo episódio dessa nova temporada, que nós chamamos aqui de os agentes transformadores, são pessoas que além das transformações que elas já fizeram na vida delas, elas também estão contribuindo na vida de outras pessoas no desenvolvimento e no crescimento. E hoje eu estou com uma convidada mais que especial, que é a Karina Silva Martins, que atuou aí durante 14 anos, né, na função de gerente de gestão dentro do Banco Bradesco. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. Prazer estar aqui, é uma satisfação enorme. Obrigada pelo convite. Que ótimo, com certeza vai inspirar aí muitas pessoas para contar um pouco de tanta história que teríamos para contar. Mas vamos lá, eu queria conhecer a Karina, que as pessoas pudessem conhecer, antes do contato com a inteligência emocional. Lembra quando você era cruzinha? Nunca ouviu falar sobre inteligência emocional, autodesenvolvimento? Como que era isso? Eu acho que a palavra cru é exatamente a definição. A gente sempre busca, né, completar aquele vazio, né, com coisas e experiências e acabamos que preenchendo de uma forma que talvez não seja tão transformadora como foi com esse contato com a inteligência emocional. Olha só, eu acho que você já de cara tocou num ponto que talvez para as pessoas que ainda não tiveram essa possibilidade, a oportunidade ou o desejo, você falou assim, era um momento onde eu tentava preencher a vida com coisas. Como que é isso? A busca, né, desse preenchimento que posso dizer eu, né, que eu tinha na vida, seja ela tanto no âmbito profissional ou pessoal, é sempre buscar uma satisfação dentro de mim e talvez com gastos, seja também com até mesmo dentro de estudos que talvez não me colocariam dentro daquela personalidade, da minha essência, de quem realmente eu sou, e acabava meio que transbordando coisas que não fariam sentido na minha vida. Entendi. Muito bem, então vamos falar, já que você tocou nesse ponto, vamos falar um pouco de comportamento, né? Como que você se comportava perante a vida, nos ambientes, nas decisões, como que você enxergava a vida, as coisas e as pessoas, que naquela época faziam sentido. E hoje é como se você, vamos lá, é como se você pudesse olhar para aquela Karina e falar assim, gente, aquela era eu fazia assim, eu fazia assado. Você tem como fazer uma autocomparação de você antes e agora? Consigo sim. Antes do contato, eu tinha aquele sentimento de pequenez. Então, se tinha uma pessoa maior do que eu, seja, né, um título, uma autoridade, eu já me sentia pequena. E eu não tinha essa conexão de olhar para a pessoa e ter aquela relação com ela. Isso eu via muito no meu trabalho. Então, como eu atendia clientes, apesar de gostar muito de atender clientes, eu tinha um certo medo de ter contato com pessoas que eram superiores a mim. E isso fez com que eu me sentisse pequena. E isso era mais profissional ou às vezes no seu dia a dia pessoal, dependendo da posição da pessoa, também você tinha essa visão? Vida pessoal, em relacionamentos, em qualquer área que seja. Tá, então, dentro da parte técnica, né, você estudou muito também, a gente coloca uma posição de uma baixa estima, né? Então você se sente sempre menor, se sente sempre inferior, sempre não merecedora. E olha que interessante. E muitas vezes, né, para quem está nos ouvindo, as pessoas externas conseguem até enxergar na gente, elogia suas habilidades e capacidades profissionais, pontuam suas conquistas, suas qualidades pessoais, e você sempre assim, não, mas não é isso. Até a aceitação das minhas qualidades e competências ficam mais difíceis quando eu tenho essa baixa estima, né?
Exatamente. E aí, com o primeiro contato, eu comecei a enxergar que as pessoas como seres humanos, que todos nós somos um pouco ignorantes naquilo que não sabemos, né? E ali eu consegui ter uma conexão completamente diferente, olhando para o ser humano como ser humano. Quando nos falta um pouco de conhecimento sobre pessoas, a gente julga a pessoa ou dá um valor a ela não por quem ela é como ser humano, mas pelo título que ela leva. Então, se tem um título diretor, gerente, rico, empresário, milionário, dono de não sei o quê, então você pega esse título e fala assim, essa pessoa é grande, essa pessoa tem sucesso, mas você sabe que eu também, né, durante algum tempo da minha vida, eu também me curvava um pouquinho a esses títulos. E eu tive que trabalhar isso comigo, principalmente quando eu comecei a dar treinamentos. Porque eu comecei a dar treinamentos muito novo e com pouca experiência, mas para gerentes, diretores, donos de empresa. Eu lembro uma senhora que trabalhou comigo, que foi uma das sócias de uma das empresas que eu trabalhei. O nome dela era Shirley, ou é Shirley, né? E eu lembro que um dia eu falei para ela assim, olha, eu estou muito inseguro porque hoje eu vou fazer uma palestra sobre neurolinguística para um grupo de executivos, diretores, empresários. E ela falou assim, Fernando, fique muito tranquilo, que eles são muito bons e entendem muito do que eles fazem. Mas sobre o que você vai falar, eles não entendem nada. E o outro ponto importante também, eles também nasceram numa família, numa casa, eles tiveram as criações, as dores, as dificuldades. Se a gente tirar o título, né, somos iguaizinhos. E isso é mágico, porque depois que eu consegui enxergar, né, você vê dentro do ser humano o que ele está dizendo ali, que não é o que ele está dizendo, né, que por detrás daquela dor existe sim um sentimento, algo que aconteceu. Você analisa e às vezes o que ele veio te pedir, você acaba entregando outra coisa que é o que realmente ele gostaria de receber. Então foi assim transformador por poder ver no ser humano a sua necessidade real quando ele chegava, seja eles meus pais, seja minha irmã, né, que somos muito unidos, então isso mudou muito no relacionamento com as pessoas. Que legal. E você lembra qual foi o seu primeiro contato, assim, agora eu não sou mais cru. Qual foi sua primeiro, ainda que não seja nem na Signa, mas qual foi o seu primeiro contato com a inteligência emocional ou o autodesenvolvimento? Eu não sei falar ao certo quando foi, mas provavelmente foi quando eu tive mais acesso assim na parte espiritual, né? Então, quando eu comecei ali desenvolver um pouco mais na minha parte espiritual, ter contato mais com dentro da igreja, ali houve já uma transformação, um contato, né? Seja ele uma gestão da emoção, mas aí mais, vamos dizer assim, com Deus, Sim. né? Você sabe que se a gente pegasse algumas literaturas sobre autodesenvolvimento, alguns mestres aí, um Napoleon Hill, ou alguns psicólogos como Freud, como Jung, abrisse alguns livros e abrisse a Bíblia também, nós iríamos encontrar, né, no posicionamento deles, na busca do desenvolvimento do ser humano, citações que já foram feitas na Bíblia também. Então, a religião, de certa forma, ela também é uma fonte inesgotável de autoconhecimento, né? E me fala uma coisa, você demorou quantos anos? Você demorou, tipo assim, você relutou para entrar nesse mundo de se olhar? Ou logo você, não, eu quero muito. Como foi isso? É uma pergunta bem curiosa, porque na verdade eu não tive esse contato, eu não tive esse acesso com inteligência emocional. E a primeira vez que eu fiquei sabendo, para mim foi muito espontâneo a minha vontade de participar, né? Até porque eu sou muito curiosa. E então não tive nenhuma subjeção, eu fui assim de mente aberta, coração aberto. Então não tive. E foi o meu primeiro assim contato mesmo com o S1. O S1, que é um dos treinamentos também que a gente tem, a maioria das pessoas que vão, você conhece muitas pessoas que foram, elas
antes de ir já tem várias objeções, e quando vão, ainda vão cheia de objeções, mas quando entendem o sabor do vou usar essa palavra, né? O sabor do autoconhecimento, ela fala assim, poxa vida, por que eu não tive acesso antes? Por que eu não busquei antes? Você, como uma boa curiosa, falou, venha, qual que é o seu número do Enneagrama mesmo? Eu sou um 9 no Enneagrama. 9, né? Mas vamos dizer que é um 3 na essência, então só estou mais para uma vencedora ali. Tá, e... Bom, eu conheço bem os seus processos, mas para dividir com o pessoal, muitas das pessoas que nos ouvem, estão assistindo também, são parte da família Signa também, é um grande público que a gente tem no podcast, mas temos também os amigos dos amigos, as pessoas que se interessam. Então, conta para quem já conhece também, quais são aí os treinamentos que você já passou e vivenciou na Signa. Vamos lá, eu comecei o processo pelo S1, né, que foi a porta de entrada, e ali eu já me apaixonei. Então eu já tinha escutado a palavra missão, né, primeiro contato que eu tive com a Signa, e ali acendeu uma luz, né, que ficou acesa. E aí o primeiro contato foi no S1, depois eu já fui para o Gaivotas, então comecei lá em abril de 2018, 2017... Não vou lembrar também. 2000, faz tempinho, acho que 2000. Você fez academia em 19. Foi em 19, né? A academia de excelência sua foi 19, então... Foi em 2018. 18 você deve ter... Foi em 2018. Foi em abril de 2018, logo em novembro eu já fiz o Gaivotas. E aí já entrei junto com a academia no próximo ano. E aí depois eu fiz ainda uma pós-graduação em desenvolvimento humano, liderança e coach. Estou ainda finalizando essa pós. Eu sou formada em administração. Totalmente fugi um pouco. E dentro da administração eu já tinha me apaixonado pela psicologia, que a gente tem, né? Tem uma cadeira lá. Uma cadeira lá. E aí foi que aquilo foi me preenchendo. Participou de alguns congressos, né? Você participou dos dois ou de um? O congresso, foi maravilhoso o congresso, nós participamos do primeiro congresso. Agora estou na postura, que também está sendo mágico, transformador. Postura Sistéria, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Também já tenho uma pós-graduação também fazendo em constelação familiar. Uma estudante profissional. Tá quase acho que chegando a hora desse conhecimento ser colocado à disposição de outras pessoas. Porque o conhecimento ele só é válido quando ele é colocado à disposição do outro. Né? É verdade. Disposição da contribuição, disposição do crescimento. Se encher de conhecimento é veneno. Né? Só para você. Né? Ele tem que circular, ele tem que entrar, circular. Isso é verdade. É isso aí. Me conta uma coisa, então vamos falar um pouquinho. Momento marcante ou highlight, assim, que a gente chama do Signa 1. O que foi o momento marcante? Fernando, quando eu cheguei no S1, eu, sinceramente, por curiosidade, cheguei lá e agora? O que eu tô fazendo aqui? Por um momento falei, o que eu tô fazendo aqui? E um momento que me marcou bastante foi... Eu não sei se posso falar, mas... Posso claro falar? Que pode. Foi o momento que, quando você falou que a gente podia jogar água em você. Aquilo, eu tomei uma consciência muito profunda, assim, foi um despertar na minha vida, que quantas vezes eu me pego no efeito manada, quantas vezes eu sou influenciada. E ali, naquele momento, eu não sei se posso dizer como uma consciência coletiva, eu acabei fazendo aquilo que eu não queria ter feito. E foi, assim, um tapa na cara. Bom, aí tem um contraponto, vou fazer um contraponto aqui pro pessoal, que são dois efeitos, né? Um é o veneno, o outro é o antídoto, né? Qual que é o veneno? Muitas vezes, sem perceber, aos poucos, eu vou me tornando algo parecido com aquele meio que eu estou convivendo, né? Cobra comendo cobra, dia a dia, pressão, e eu me afasto. Então, você se afasta da Karina, né? Da Karina que você é. Esse é o efeito da manada. Para fazer parte dessa boiada, se eu quiser sobreviver, eu tenho que ser boi. Se você está no meio de uma boiada, você tem que comer o que eles comem,
ter o hábito que eles têm, senão eu não faço parte. Eu não percebo, né? Meus valores ficam meio apagadinhos ali. E esse é um exercício, uma dinâmica, onde é quase que um choque, né? Para falar assim, você não foi Karina. Porque se você tivesse sido Karina, você não teria feito. Você teria sido diferente. Né? E hoje, aqui fora, no mundo externo, é muito difícil ser Karina, ser Fernando. Porque os grupos, as comunidades, as sociedades, as empresas, elas querem e ditam regras muito fortes de quem você deve ser, a roupa que você deve usar, como você deve falar, e você acaba sem perceber se afastando de você. E ali acho que é o choque para falar assim, seja Karina sempre. E ali eu peguei uma chave que eu trago até hoje, né? Que a hora que eu percebo que eu tomo consciência que eu tô meio que indo sem a minha aprovação, vamos dizer assim, aí eu já pego aquela chave e a chave ela tem que abrir de fora para dentro, né? É incrível, ainda mais hoje, nos dias de hoje, a internet espalha o conhecimento, então tem o lado positivo e o negativo, né? Ela pulveriza. Existem manadas que escutam alguém na internet falando uma frase e se tornam defensores, seguidores, sem saber exatamente o que como funciona. As pessoas esquecem a sua própria identidade, né? Movidas por algo, olha que interessante, movidas por algo que elas nem sabem o que é. E lá foi mais ou menos isso, né? Você foi movida por uma pressão. Total. E assim, dentro ainda do S1, eu posso dizer assim que houve uma desconstrução dessa Karina, né? Porque ali eu comecei a entender também os comportamentos que eu tinha que não eram meus comportamentos. Eram camadas, né? Que foram impostas sobre, talvez, situações como eu aprendi a lidar com situações, por meio seja dos meus pais ou da sociedade, de professores, que talvez a Karina fizesse diferente. E aí, Karina, você foi muito feliz na sua colocação, onde eu fui moldada. Nós somos moldadas pelo ambiente, e às vezes um ambiente de muito amor, que pode ser dos meus pais, de familiares, que nos moldam, nos ensinando a ser o melhor que eles sabem nos ensinar a ser. E quando eu vou me desenvolvendo, às vezes eu percebo que eles sim me deram o melhor que eles poderiam, mas essa não sou eu, né? Eu tenho outras ideias, outros princípios, outras crenças sobre a vida, e é difícil se desconectar. E a gente falou disso um pouquinho no dia que nós nos encontramos, porque se eu me desconecto eu fico em má consciência, Total. Né? Porque como eu vou ser diferente dessas pessoas que me deram tudo? Até pessoas que me deram a vida. Como que é possível ser diferente de alguém que me deu a própria vida? É incrível essa má consciência e a boa consciência. Olha, eu vou te falar. E a verdade, o que é, para quem tecnicamente, né, eu vou tentar explicar para vocês, mas a boa consciência ou a má consciência é quando a gente se posiciona diferente do que o externo tem sobre expectativa sobre mim. As pessoas gostariam que eu fosse de um jeito, as pessoas gostariam que eu agisse de alguma forma, porque para elas aquele é o certo e é o certo delas, e eu me posiciono da minha forma. E aí parece que eu sinto uma culpa dentro de mim por ser diferente, né? Isso em qualquer situação, pessoal, profissional, familiar e assim por diante. Eu diria que a culpa, ela tá nos dois aspectos, né? Seja na má ou na boa. A questão ali é que quando você segue a expectativa do outro, você culpa o outro. E quando você segue a sua, você culpa a si. E é ali que a posição que você tem que tomar é a sua autorresponsabilidade. Se eu optei por ser quem eu sou, da maneira que eu sou, sem atender a expectativa do outro, aí é a minha autorresponsabilidade saber quais são as consequências sobre o que eu estou tomando de decisão. Isso é bacana para levar um pouco de conhecimento também para quem está nos assistindo, essa sensação de má consciência ou de culpa, a grande maioria das vezes, e quando a gente não se conhece, a gente não percebe porque ela é inconsciente. Então, o que seria uma má consciência inconsciente? Então imagina que você vem de uma família muito humilde, seus pais, seus irmãos, mas você, por uma boa razão, decidiu
estudar, buscar conhecimento, se desenvolver, e você começa a prosperar até financeiramente como consequência disso. E aí você tem uma boa casa, você começa a poder fazer viagens, então você começa a se afastar do que eles são. Então mesmo você tendo prosperidade, tendo recursos financeiros, conhecimento, você se sente muito mal, que seria o efeito da má consciência ou dessa culpa. Por quê? Porque eu me tornei muito diferente da minha própria origem. E a nossa própria origem, às vezes, ela nos cobra também. Né? Ela diz assim, nossa, agora você mudou, você não é mais aquilo, a gente era mais feliz naquele momento. Então, é aí que as pessoas, sem perceber, por exemplo, isso aqui é uma metáfora, tá, pessoal? Mas elas começam a se boicotar e perder dinheiro, e não aceitar propostas financeiras, e voltar a não ter dinheiro, vamos dizer assim, a voltar à humildade. Para quê? Para não se sentir culpada de ser diferente. Então, um movimento inconsciente. Inconsciente, não lembro. Isso pode ser com dinheiro, relacionamento, carreira, prosperidade. Incrível, né? Esse é um conhecimento da postura sistêmica, né? Que é uma dos cursos que você está em formação. E o Gaivota? Gaivota, Fernando. E ali, quando eu finalizei o S1, ouvi de novo, né, a palavra missão, e foi que novamente aquela luz brilhou, né, e acendeu dentro de mim, e aí eu falei, eu vou em busca. E aí, afinal, o que é o propósito da vida, né? Qual é a minha missão? E ali mais um despertar. Então, dentro do Gaivota, com certeza posso dizer para você, um dos momentos mais marcantes que foi toda a história do Fernão, né? Que a gente vive, né? Ela é uma metáfora, mas é uma metáfora de vida que leva a nós a refletirmos o quanto tempo ele é valioso para nós e que a palavra voar, ela é muito mais do que isso, é um ato de coragem, né? E então ali foi também uma mudança assim, interna dentro de mim, que eu comecei a perceber que dentro da minha vida eu tinha que fazer mais do que eu estava fazendo. Que não era para mim, que sim para o outro. Que quando você abençoa a vida do outro, você é o mais abençoado no final. Quando você ouviu a palavra missão e propósito, acho que você pegou muito a essência, porque a minha vida, o meu propósito de vida só vai valer a pena se ela contribuir para alguém, para o outro. Né? Se esse meu propósito, seja qual for, de um dentista que faz alguém sorrir e ser mais feliz, de um cozinheiro que faz um prato, que faz uma família em volta da mesa se sentir feliz, quer dizer, esse propósito, essas habilidades, elas estão sendo colocadas em prática em benefício do outro, da comunidade, da sociedade, das pessoas de modo geral. E você falou uma frase assim muito rica que é a coragem de voar, né? Essa metáfora. Porque o que eu encontro muito nessa trajetória, tá? E eu acho que o meu papel é só eu vou falar no final, aqui daqui a pouquinho. Eu encontro pessoas que saíram de um lugar onde elas não tinham a menor condição de voar, elas entenderam o que é voar, elas lutaram para desenvolver habilidades e capacidades para voar, elas estão prontinhas para voar na beiradinha do penhasco, olhando, e ela vem uma força dentro dela e fala assim, vai, voa, e aí começam a vir as crenças limitantes e aquelas vozes dizendo assim, mas você não nasceu para isso, aquilo, não sei o que lá, e ela tá ali, ela tá pronta, ela só tem que dar um passo. E acho que dentro de vários processos, e é um dos meus papéis, eu acho também que eu atuo, é simplesmente empurrar. Eu ia falar isso. De repente, só preciso de um empurrão. Algumas pessoas precisam de um empurrão. Porque não são algumas. A grande maioria de pessoas, elas têm um potencial, uma habilidade e capacidade para contribuir de uma forma tão rica através do seu trabalho, só que elas não pulam. Elas preferem dar um passo para trás e voltar para a gaiola. Eu posso dizer, voltar para a gaiola. Porque na gaiola, ela não precisa voar tão alto, o alpiste já está ali. E quem vem aí, eu não tenho nada contra um trabalho CLT, contra um trabalho, as pessoas que são concursadas, mas esse é um ambiente onde geralmente existe um conforto maior,
porque todo dia alguém põe alpiste para você. Até eu acho que eu posso, não sei se você me permite, mas tem uma metáfora, né, da águia com a galinha, né? Isso. Que eu acredito que é mais ou menos isso, né? Quando um biólogo foi lá e pegou uns filhotinhos de águia e colocou junto com as galinhas, e dentro ali elas começaram a viver como galinhas. E quando o biólogo chegou e falou assim, mas ela não vai voar, ela voa, a biologia dela é voar, ela tá no alto, não ali vivendo com as galinhas, né? E aí só para resumir, quando o biólogo fala assim, fala pra águia voar, ela não vai voar e não vai voar, e ele sobe num monte, numa montanha alta e joga aquela águia, ela voa, porque ali é a essência dela. Ela tá ali, ela tem aquele dom que é águia, é sempre ser águia. Eu tenho uma passagem até meio não é filosófica não, é romântica, né? Mas ela diz mais ou menos assim, a águia empurra seus filhotes pro alto do penhasco. E naquele momento, o coração daquela mãe se acelera, ela é cheia de dúvidas. Mas mesmo assim, seu coração acelerado e cheia de dúvidas, ela toma coragem e empurra os seus filhotes. Mesmo com muito medo e insegurança. Por quê? Porque ela sabe que se ela não fizer isso, eles nunca vão entender o grande privilégio de ter nascido águia. Não é? É bonito isso, é mais ou menos assim, eu não lembro exatamente. Qualidade começa em mim, tá isso no aí. Livro. Tá lá. Mas vamos lá, vamos falar o seguinte, esse episódio, ou essa temporada, a gente está falando da trajetória que as pessoas fazem para se autoconhecer, mas a partir do momento que você entra na Academia de Excelência, se torna aluno e se forma, nós temos lá o apelido da geração do amor, mas nós chamamos os alunos, eu particularmente chamo os alunos de agentes transformadores. Porque qual que é a diferença básica dos treinamentos? Signa 1, Gaivota, lá nós aplicamos muitas ferramentas. A academia, nós ensinamos vocês o que está por trás das ferramentas para que vocês apliquem isso na sua empresa, nos seus colaboradores, no seu negócio, no seu time, na sua própria vida. Então, eu queria puxar um pouquinho o nosso bate-papo para a academia, né? Para realmente falar um pouquinho de se tornar alguém que transforma também. Como despertou o desejo da academia? Bom, começou quando eu vi todo o trabalho de vocês ali, né, na transformação das pessoas, das vidas das pessoas, no olhar de como elas entravam e como elas saíam. E então eu queria mais. Eu queria mais daquilo. Foi que aí, conversando com algumas pessoas, e muitos que já tinham feito falavam que aquilo era melhor do que a própria faculdade. Aí eu falei, é isso que eu quero pra mim. E foi uma busca, né? Porque eu só falei que eu queria. Então eu coloquei dentro de mim que eu queria aquilo. Até fui pegar o meu planejamento do S1, que era de 5 anos, e o que eu escrevi ali, tudo aconteceu. Inclusive, até no meu guardar dinheiro e ler livro, eu acho que ler livro não fiz tanto, mas li bons livros que se eu não tivesse feito esse planejamento, talvez não teria lido nenhum. Mas, enfim, então dentro da academia foi aquela necessidade de querer trazer para o meu lado profissional. Tá. De como eu poderia dar mais qualidade no meu atendimento e na minha área profissional. Esqueci completamente de mim nessa hora. Uhum. Então eu criei essa expectativa muito grande, né, de me transformar. E aí, já falando no final, foi que a transformação foi completamente em mim. Que legal, eu gosto até de destacar um dos diferenciais da academia para outros cursos, que as pessoas vão querendo aprender como aplicar a ferramenta. Isso. Mas para você aprender a aplicar a ferramenta no outro, você precisa aplicar em você primeiro. E lá, todos os exercícios, você tinha que acabar se submetendo ao próprio aprendizado que você teve. E aí você vai se transformando. Aí no final, fala assim, agora que você se transformou aqui dentro, você está pronto para transformar os outros. E eu acho que não tem a melhor forma de aprendizado que é você aprender, né? Você aplicar e ensinar. Isso. E ali foi praticamente vivido aquilo, né? Intensamente. Tanto que depois eu fiz uma pós que eu
não absorvi da mesma forma como eu absorvi na academia. Então é uma matéria riquíssima. Sim. Que eu acredito e ainda sonho que todas as escolas coloquem, né? Sim. Porque ela realmente vai trazer ferramentas para você buscar como você deseja no seu âmbito profissional, pessoal, relacionamentos, seja na sua vida financeira e, enfim. Uma das diferenças que a gente vê na academia, e não foi só você, né, que fez esse comentário, mas a aplicação das ferramentas foram muito mais ricas, às vezes, do que até um próprio curso que eu fiz numa outra faculdade, uma pós-graduação, porque muitas universidades ou pós-graduações ou cursos, eles te enchem de informações. Então você aprende muito sobre as informações. A informação só é válida quando ela vira conhecimento. E como que uma informação vira conhecimento? Fala, você sabe fazer, agora faz com você. Agora aplica na sua vida. Sente o gosto. Então, eu não estou te ensinando a fazer bolo. Eu estou te ensinando a fazer e comer o bolo que você mesma fez. Para agora você saborear e falar, eu sei como eu posso ensinar pessoas a fazer bolo. E você não sabe, mas você foi uma das inspirações da busca do reconhecimento da academia como pós-graduação. Porque eu lembro que numa conversa que a gente teve, você comentou, eu também estou fazendo uma pós, eu tenho essas matérias, às vezes eu vejo coisas aqui muito legais, algo do tipo, isso aqui poderia ser uma pós também. Uma outra colega comentou também, a Fabiana, que foi até a monitora. Ela falou assim, eu estou fazendo uma pós também na área de gestão e vejo mais ou menos o mesmo direcionamento, só que de uma forma bem... Isso aqui poderia ser uma pós. Isso ficou na nossa cabeça, porque alguns alunos, não só você, mas alguns outros, faziam academia, porque eles queriam o conteúdo e a transformação, mas alguns precisavam de uma pós, até para uma questão de formação acadêmica, e aí faziam simultaneamente os dois. Então, hoje, nós conseguimos unir o útil ao agradável, né? Então, todos os alunos que já têm uma formação acadêmica recebem a certificação e reconhecimento do MEC também, como uma pós-graduação em gestão de pessoas, relacionamento e performance e resultados, né? É até grande o nome, né? Maravilhoso. Mas me conta um pouco da academia. Tá vendo como a conversa vai fácil? Vai. Né? Então você tinha uma expectativa e foi lá e fez a academia. Ela entregou o que você esperava? Então, a expectativa era transformar eu como uma profissional na qual eu poderia atender melhor os meus clientes e busca disso. Essa foi atendida? Fui superada, porque na realidade foi uma transformação comigo que hoje eu consigo enxergar que eu não só atendo melhor os meus clientes, como eu também estou melhor. Então, o meu resultado que eu tive após academia, ela trouxe muito significativo perto das pessoas, porque elas olhavam para mim e eu perguntava o que eu tinha, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Como é que você consegue enxergar as coisas de forma diferente? E ali eu entendi que a academia entregou algo muito maior do que eu esperava, né? Sim, acho que você comentou até comigo em algum momento que até dentro da instituição algumas pessoas te procuravam pedindo uma orientação de como lidar com uma situação. Fernando, pós-aula hipnótica, todo mundo foi hipnotizado, até nas vendas. Foi muito legal. Então, assim, eles realmente perceberam, né, dentro do ambiente, essa minha movimentação que foi bem positiva. Você sabe que alguns, principalmente empresários, alguns profissionais, eles vão lá porque eles querem aumentar resultados. É normal, né? Vender mais, crescer a empresa. E no meio do ano em diante, eles nem sabem nem mais por que eles estão lá, de tanta coisa que vem se transformando dentro deles. E o mais legal é que eles não percebem, e quando a gente para e questiona, mas e como estão os seus resultados? Cresceram mais do que eu esperava. Quer dizer, ele não estava olhando para os resultados, então ele vai para aprender como ter mais resultados. Ele não estava olhando para isso, ele começou a olhar para ele. Decisões, mudanças, forma de se relacionar com as pessoas, postura perante os problemas. E quando ele vê os resultados, começam a surgir. Viu? É incrível. Então, falando já na parte profissional, o que aconteceu? Pós-academia, eu estava passando numa transição que eu era assistente para passar para ser gerente. Se fosse em outros tempos, eu não me sentiria preparada.
Então foi assim muito, vamos dizer assim, foi muito enriquecedora a academia, porque aí eu tive a coragem de falar, peraí, né? Até o mais esperto teve que dar o primeiro passo pela primeira vez. Então ali eu tinha que dar o meu primeiro passo. E eu fui entendendo que o ambiente poderia ser transformado. E dentro da academia, eu posso usar a analogia de olhar para o copo meio vazio, né? Como que você enxerga o copo meio vazio? E muitas pessoas olham, né? Vamos dizer, até psicólogos falam de olhar para uma maneira positiva, né? O copo tá meio vazio, significa que tem água ali, né? E às vezes, Fernando, eu acreditei ali, né? Por todo o processo, que se você olha para o copo, que ele também pode estar meio vazio, que eu posso complementar ele, eu posso aumentar ele. Então não é só olhar coisas boas, é olhar que sim, existem coisas ruins e que eu posso mais, que eu posso encher esse copo ainda mais. E ali dentro dessa mudança, dessa transação, mesmo com medo, eu fiz. E aí há 2 anos que eu fiquei em Itapetininga, na agência de Itapetininga, eu tive excelentes resultados junto com o meu assistente, na transformação de ambiente, fazendo com que nós, se tivesse uma conexão muito boa, que ali o ambiente fosse agradável, onde despertasse criatividade, vontade de estar ali, porque a gente passava o maior tempo dentro da instituição, né, dentro do trabalho, e quando nós estávamos felizes, a gente fazia com que as pessoas que chegassem lá se sentissem bem também, recebessem a mesma energia. E então, após aquilo também fui destaque, né, por 2 anos ali como gerente nível Brasil, tive todo o meu reconhecimento por conta dessa transformação, né, de chegar algum problema, eu já matar aquele problema e não deixar para depois. Então, essa transformação de você buscar esse conhecimento, você fazer o investimento na pessoa, o resultado não tem como não ver. Olha lá. Para você crescer, você teve que contribuir para o crescimento das pessoas ao seu redor. Total. E esse entendimento, quando o empresário, o gestor, ele tem esse conhecimento, essa percepção de que, peraí, o foco não é o cliente ou o crescimento da empresa. O foco é o desenvolvimento das pessoas que estão ao meu redor para gerar o crescimento e a expectativa do cliente ser atingida. Tem uma frase longa que eu digo, mas 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas, 100% dos seus relacionamentos são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende nada de negócios. E me conta uma coisa, você que foi aluna, depois você monitorou também, né? Então você fez 2 vezes o curso, porque você depois assistiu como uma monitora, contribuindo já para os alunos. Dos módulos, das passagens, dos temas, quais foram módulos ou temas que foram mais especiais e marcantes para você, que mexeram mais com você? É difícil escolher, Fernando, um deles, né? Eu fiquei muito apaixonada pela PNL. Eu acho que ela também é muito rica e transformadora, porque ali ela traz muita empatia, né? Mas uma das que mais me marcaram, com certeza, foi a do Catajoias. Eu vi ali o quanto é importante a gente olhar da onde a gente saiu, aonde já chegou, com todas as nossas experiências, sejam elas positivas ou negativas. E então eu pude enxergar ali no Catajoias o quanto eu posso mais, através de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi, né? E então ali para mim foi muito marcante. Legal, esse Catajoias, até para quem está nos assistindo, é uma técnica, um exercício, né, uma prática, onde a gente consegue, de uma forma muito clara, visualizar um pouco da nossa história passada, né? E primeiro, quer dizer, olhar para o futuro, onde eu quero chegar, e voltar na minha história passada e perceber que toda a minha história, que tudo o que aconteceu, as dores, as dificuldades, as decepções, até mesmo algumas pessoas que chamam as desgraças, às vezes, da minha vida, e dar um novo significado, como que aquilo não era uma tragédia ou uma desgraça. Aquilo era a vida lá atrás, já sendo escola, para te preparar nesse presente, para que você construa um grande futuro. E ter esse olhar é libertador. É libertador saber que tudo que aconteceu na minha vida foi bênção. Foi bênção, por mais dolorido que seja. Então,
É um exercício muito rico mesmo. E são vários alunos que já vieram aqui e contam essa história do Cata-Joias. Inclusive, eu tenho um convidado que está por vir, né? E ele fez um Cata-Joias. Eu acho que você estava como monitora. E tudo aquilo que ele almejou naquele futuro, naquele momento, vem se realizando de uma forma incrível. Incrível. Parece que o que foi dito, o que estava escrito, está acontecendo. Mas enquanto eu olho para minha história, para tudo que eu passei, e me coloco numa posição que eu fui vítima de algo, eu estou preso lá. Quando eu olho e falo, não, minha história, eu não sou vítima. Eu sou abençoado. Isso, a vida me ensinando, sendo escola. Eu ganho uma força para frente, uma força que me leva para o futuro, que as coisas tomam proporções que nem eu mesmo consigo medir. Muito bem, deixa eu te perguntar outra coisa. Vamos falar saindo da academia, não só terminando, mas a cada módulo, a cada aula, você tinha que tomar decisões, fazer algumas mudanças. E dentro desse processo, me conta um pouco sobre as suas maiores decisões e mudanças que você teve que ter. Porque essa palavra, para muita gente, decisão e mudança, dá até arrepio. Se você fala, olha, nesse curso você vai ter que tomar decisões e fazer mudanças, então eu não quero ir. Como foi para você as maiores decisões e mudanças que você tomou? A palavra até quando, a primeira vez que você disse ela, ali ela já começou a mexer, né? Já, como você mesmo disse, já deu arrepio na espinha. Só que eu sabia que ali era um processo. Então, todo processo ele precisa ser respeitado, né? Para que aconteça, sim, mas de uma forma orgânica, né? Então, com o passar do todo o conhecimento, ter feito a academia novamente como monitora, com uma nova percepção e vendo ali o quanto é importante a nossa tomada de decisão, né? Eu comecei a ter essa mudança de processo interno. E eu só fui aplicando dentro da minha vida, de que forma eu faria. Falar para você, Fernando, que eu não planejei. Eu, fisicamente. Mas dentro de mim já estava tudo planejado. Ela tinha, assim, um tempo e um fim para que eu colocasse as coisas em prática. Como você mesmo disse, todo esse conhecimento eu não poderia guardar ele só para mim. E então eu comecei aplicando dentro do meu trabalho, dentro das pessoas que estão próximas a mim. Fiz alguns processos de coach com algumas pessoas e foram algumas palavras apenas para algumas pessoas que já foram de transformadoras. Então eu vi que ali eu precisava entregar mais. Então, dentro dessa construção, desse conhecimento, fez com que eu organicamente mexesse no processo interno e fizesse com que eu saísse hoje, né, do Bradesco. Tanto que o meu líder, ele não sabe, né, mas ele falava uma palavra que é muito rica, que a gente precisa, assim, buscar os nossos sonhos e que a gente nunca perde. Que ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, eu tive essa mudança interna dentro de mim e foram 6 meses de tomada de decisão. Demorou para mim tomar essa decisão, mas que foram construindo de forma orgânica nos processos de eu sair da onde eu via que eu não tinha mais como eu contribuir. Eu fazia um papel de gerente de gestão dentro do Bradesco. Ele é um papel onde me cobravam resultados, né? Então, só que dentro desse resultado eu olhava para as pessoas, até porque eu sou um pouco mais relacional, né? Então, o meu atendimento tá mais ligado ao relacionamento e só que também tem a outra parte que é a analítica, né? Que é você olhar números. Então, essa parte analítica já não cabia dentro de mim. Então, eu tava meio que em cima do muro, né? Então, ou eu tomava uma decisão, ou eu ia ficar ali e poderia cair em um lugar, talvez que não seja o lugar que eu escolhesse e me arrependesse de estar caído ali. Então, acho que é isso aí. Olha só, eu queria ressaltar alguns pontos, né,
uma grande decisão. É uma brincadeira, mas não é, né? Eu fiz antes aqui em off, eu já estava falando e está gravado isso. Nós já retiramos muitas pessoas das instituições bancárias, e não foi só de uma, do concorrente também. Então nós temos gravados aqui no podcast, né? A Sheila, que saiu do Bradesco, a Débora, que saiu do Itaú, que tinham posições grandes e gerências também. E agora mais uma, né? Senhoras instituições bancárias, não vão contra mim, tá? Mas acho que a Karina colocou algo importantíssimo. Quando a gente se autoconhece e a gente entende o que realmente é meu propósito de vida e o que realmente me faz feliz, não tem salário que pague. Pode aumentar o salário, você não vai ficar. Pode te dar um cargo novo, você não vai ficar. E as instituições, agora não estou falando de bancos, estou falando qualquer instituição. Eu já tive clientes de posições grandes em outras empresas falando: Fernando, segunda-feira vai ser minha decisão, eu vou conversar com o meu gestor e vou sair. Aí ela voltava na outra semana, falou: e aí, como foi? Não deu, você não sabe, me ofereceram uma área nova, uma vaga nova. Por quê? Porque se vocês são pessoas de alta performance, eles não querem perder. Só que pessoas de alta performance, eu falo para os empresários: quando você vai perder uma pessoa de alta performance? Quando ela perceber que no cargo que ela está, ela não contribui mais, ela não cresce lá dentro, e não existe mais uma conexão. Ela não se conecta com aquilo. Não adianta salário, não. Agora, pessoas de média e baixa performance ou desenvolvimento mesmo, elas vão aceitar um salário a mais, um cargo bacana, porque elas estão enxergando ainda a frase que você usou no começo do podcast. Elas ainda estão buscando a felicidade e o prazer no que elas estão vendo fora, né? E isso, quanto mais você busca, mais você corre atrás do rabo. Você colocou um ponto importante também. Você falou assim: hoje, quando você dá uma notícia dessa, acredito que no meio que você tá, família, amigos, os trabalho, as pessoas, como assim? De uma hora para outra, né? E você, não foi de uma hora para outra, né? Às vezes, a gente leva anos para em um minuto tomar uma decisão. Então foram anos de estruturação, construção interna, para em um minuto eu falar assim: basta, deu. E acho que um dos trabalhos que eu gosto muito, que me motiva, você já viu alguns também, é ajudar a acelerar esse processo. Porque as pessoas acham que alguns dos nossos cursos são motivacionais, né? Não, eles são eu vou inventar uma palavra: incomodacionais. É ficar te incomodando, te incomodando, para você, sem motivação nenhuma, falar assim: chega, tá bom, eu não quero mais, eu vou seguir o meu caminho, eu vou tomar uma decisão, que é o nome do podcast, né? Até quando? Essa tá até gravada aí na sua cabeça. Que legal. O que mais? Tem mais algo importante que você gostaria de destacar como mudança, decisão? Sim, até você falou agora nesse ponto, né? Essa incomodar. A gente pensa que é uma zona de conforto, né? Não é zona de conforto nenhuma, é uma zona de desconforto total. E ali quando você olha, você sai daquela bolha e você vê a oportunidade que existe um mundo para ser vivido, e aí você entende o quanto ela é importante, essa tomada de decisão. E aí tem mais, né? Porque a gente acaba construindo uma identidade de que a gente não, vou falar de mim, né? Eu construí uma identidade que eu seria bancária para a vida inteira, né? Só que o que era ser bancária? Quem era a Karina como bancária? Até que ponto eu estava contribuindo, né, dentro do meu trabalho, com as pessoas que passavam ali, que favorecessem elas a algo maior. Então eu sentia esse vazio, e aí eu voltei de novo, como você mesmo falou, eu estava preenchendo esse vazio, talvez, com o meu salário, com o meu vale, com o meu plano de saúde, e aquilo ali era só em um dia. E os outros 29 dias? Você sabe que, como eu disse, às vezes a gente leva uma vida, um longo tempo para em um minuto tomar uma decisão, e o oposto, as pessoas acham também que é verdadeiro, que é assim: de ontem para hoje ela caiu numa depressão ou numa tristeza. Mas quando você entra num estado de depressão e tristeza, é porque já há um bom tempo você está num lugar que você não gostaria mais de estar. E aí quando você pensa em não estar lá,
porque o interno não te faz bem, quer dizer, você não se sente contribuindo, crescendo, você recebe uma oferta externa que aparentemente te alivia. Poxa, melhorou minha remuneração, eu vou alugar uma casa melhor, eu vou comprar um carro melhor, e você começa a prosperar dos olhos para fora. Mas lá dentro você está decaindo, e depois de meses ou anos, o que aconteceu? Está doente, né? Então, não respeitar esse orgânico, esse interno, também é beber veneno, é tomar veneno. Perfeito. Legal. Me conta uma coisa, qual foi a grande diferença, Oka, que você percebe? Porque o S1 e o S2, você que viveu todos, eles são processos de imersão intensos. Pá, um sábado e um domingo. A academia foi um processo longo. Como que você sente essa diferença de um processo de imersão rápido para um processo como foi a academia, um ano? Bom, como eu falei para você, o S1 ele foi assim uma desconstrução de quem eu era. Então eu primeiro, né, me despi, vamos dizer assim, né, para saber quem eu era ali. E ali eu tomar, né, as rédeas da minha vida. Então o S2 foi me preencher, né, dentro da minha verdade, do meu verdadeiro eu, e tomar a coragem de seguir a minha vida. Aquilo que foi me dado, né? Como um presente, como dádiva. E a academia foi buscar essas ferramentas. Que essas ferramentas, elas não tem como a gente pegar elas assim e aprender do dia para a noite. Então ela teria que ser um processo. Então foi dentro da academia que toda essa transformação que aconteceu internamente foi pegar essas ferramentas e fazer, e agora? Vamos trabalhar? Colocar em prática. Colocar em prática? Gerar resultados a partir da transformação. Exato. Não só se transformar, mas agora vou colher frutos. E mais ainda, né? Não só aprender as ferramentas que foram me dadas, como criá-las também. Sim. Como você mesma disse, você mesma falou que fez alguns processos já de coaching, aplicou em algumas pessoas. Você falou assim, foram poucas palavras que fizeram grandes transformações. Mas quem tem habilidade, quem estuda um ano, fala a palavra certa, no contexto certo, na hora certa. Remédio também só faz efeito se for o remédio exato, na dose exata, no momento exato. Então, quando você se desenvolve, por isso que a gente chama agente transformador, você deixa de ser um amigo conselheiro. Você se torna uma pessoa que sabe o momento certo de fazer as colocações corretas e o que aquilo vai gerar de mudança no outro. Esse é um agente transformador. Bom, já que você falou em colher frutos, conta para mim uns 2 ou 3, sei lá, frutos que você colheu de tudo isso. Pode ser pessoal, profissional, relacionamento. São muitos frutos, Fernando. Se eu for falar todos aqui, nós vamos ficar horas aqui conversando, né? Pois, olha, vou dizer assim que só essa mudança na percepção que eu tenho pelas coisas, né? Pelos fatos que acontecem na vida, fizeram com que eu levasse a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. E falar que eu não tenho situações difíceis, tenho, mas eu consigo encontrar uma forma de percepção que antes eu não conseguia, que hoje eu consigo de forma bem tranquila ser uma Karina mais leve. E agora com a postura também fez com que agora também eu colocasse mais o pé no chão, né? E mudasse movimento. E eu vendo que esse movimento que eu faço também faz com que outras pessoas ao meu redor também se movimentem de uma forma que seja bastante positiva. E então, todos esses frutos nada mais são do que o processo da minha transformação. E se eu for contar um fato só, seria injusto, porque todos os fatos foram importantes da minha vida. Todos eles que eu passei foram significativos. Legal. E vamos dizer assim, às vezes a gente olhando, e eu como professor e mentor da academia, eu vejo alguns clientes nossos ou até algumas pessoas que eu olho e falo, tudo que você precisa é só de uma academia de excelência.
E não é um olhar comercial, é um olhar do professor mesmo, sabe? Eu falo assim, cara, com o que você já faz hoje no mundo externo aqui, com o conhecimento da academia, talvez em alguns entendimentos você transformaria muitas vidas ao seu redor, né? Com o seu crescimento. Mas essas pessoas, elas não têm essa percepção. É difícil elas entenderem isso, né? Quando eu falo. Por isso eu vou deixar você falar como aluna, né? Que se alguém tiver em dúvida, a pessoa está na dúvida, faço academia, não sei se é bom, o que é isso, o que você diria para essas pessoas? Eu diria que dúvida não é bom, Fernando. Dúvida é você estar em cima do muro. Em cima do muro, você pode até seguir a sua vida, mas como eu disse, você pode cair para um lado no qual você não escolheu e ficar a vida inteira se perguntando como seria do outro lado. Então, você buscar esse autodesenvolvimento, né? Você buscar esse autoconhecimento, você vai viver a sua vida da forma que você realmente desejaria viver. E aí você não vai ter mais dúvida, porque a dúvida ela não é boa. Legal. Agora é sua vez de deixar o recado que você quiser, para quem você quiser, sobre o que você quiser. Agora você pode falar com o pessoal ali. Bom, o meu recado é, primeiramente, sempre buscar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque o reino dos céus, aonde ele está? Ele está dentro de nós. E ali a gente tem o sopro do Espírito Santo sobre nossa vida. E quando nós se conectamos e buscamos dentro de nós o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira essência, seja como buscando um autoconhecimento, dentro de altas responsabilidades, autodesenvolvimento, você vai ver que tudo que Deus desejava na sua vida, ele vai ser entregue. Porque o que ele quer é te amar. E todos nós somos carentes de amor. Todos nós buscamos ser amados e amar. Então, com toda essa busca que você tem dentro de você, você com certeza vai sentir esse amor que ele é infinito. Legal. Muito obrigado pela disponibilidade de contar a sua história primeiro, depois de vir até aqui, participar, dividir. Espero mesmo que uma parte que seja dela inspire alguém em tomar uma decisão, em fazer uma mudança, em sair de um lugar aonde não cabe mais também. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Até Quando uma Decisão Vale Mais do que Qualquer Motivação, e nós estamos nessa temporada aí dos agentes transformadores. Se você gosta de autoconhecimento, inteligência emocional, olha aqui embaixo, tem nas descrições, tem os outros capítulos, as outras temporadas também. Divirta-se, compartilhe com as pessoas, passe para frente, os contatos que a Karina deixar estão aqui também. Às vezes você quer fazer uma pergunta específica para ela, às vezes você quer tirar uma dúvida específica de como ela fez algo que possa te ajudar também. Com certeza ela terá todo o prazer em te ajudar. Um grande abraço e até breve. Valeu!